a mais um Povo do Livro. No episódio de hoje, a nossa viagem é para o interior de Pernambuco, mais especificamente para o sertão do Pajeú, lugar com o maior número de poetas por metro quadrado do Brasil. E o livro que vai guiar a nossa conversa de hoje é Nos Passos da Poesia, de Beatriz Passos. Quem conversa com a gente sobre essa obra é Simone Passos, escritora, poeta e neta da autora. Simone, seja muito bem-vinda aqui ao Povo do Livro. Prazer te receber. Queria começar te perguntando o que tem no Pajeú que sai tanto poeta de lá? Pois é uma pergunta que todo mundo faz. E que a pergunta de $1 milhão. Pois é, e é difícil de responder, porque todo mundo tenta justificar de alguma forma, né? Tem uma família que chegou lá no século XIX e começou a fazer poesias e foi passando de geração por geração. Mas, além disso também, tem uma certa magia ali em São José do Egito que realmente é inexplicável, porque você chega lá, você se inspira. Não só por a questão da tradição, né, que você respira poesia ali, mesmo que hoje em dia assim, tenha o modernismo, até essa modernidade toda vá tentando escantear um pouco, mas existe a parte tradicional que não deixa a poesia morrer ali. Os poetas sempre vão tentando manter viva essa poesia que está na alma de cada um tá ali. No dia a dia, está no dia a dia, exatamente. Você vê padre recitando missa em versos, você vê padaria, você chega, tem poema na parede, a gente vê aquilo ali todos os dias. Falando sobre a tua avó, quando é Beatriz Passos, né? Quando e como é que ela entra nesse mundo da poesia? Pois é, minha avó foi assim a primeira grande referência que eu tive, né, em relação à poesia. E ela passou isso para todos os filhos, para todos os netos. Ela é professora formada, não escrevia antes, só que escrevia prosa normal, mas depois de uma grande perda na vida dela, que foi a perda da irmã, a irmã caçula, lá em 77, ela começou, ela mesma diz assim, que precisou esvaziar um pouco o sentimento da alma, escrevendo poesia. E ela teve a referência de grandes poetas ali na região, porque você pega a inspiração do cordel, você pega a inspiração até a facilidade que ela tem por ter sido professora de português, a inspiração de grandes poetisas como Cecília Meirelles e Flor Bela Espanca. Você vê muito presente isso na poesia dela, a nostalgia, a saudade, é um tema muito recorrente. Então, ela foi inserida no mundo da poesia por uma dor, por conta de uma grande dor. Por uma necessidade de falar. Uma necessidade de falar, exatamente. Assim. Poetisa, eu quisera ser um dia para poder definir uma saudade, e de essência divina da poesia sairia de mim toda a verdade. Dessa angústia no peito, a nostalgia que me deixa com mais ansiedade, só no sonho sentir da alegria para depois despertar com a realidade. Mesmo assim, sem perder a esperança de sentir novo sol, nova ilusão, e depois refletir bem na lembrança de que existe também felicidade para não mais me prender na solidão. Quero então reviver a liberdade. E como é que era o fazer poético? Como é que... Ela está viva ainda, né? Beatriz está com 94 anos, exato, né, Simone? Ela ainda produz? Não, hoje ela não produz mais, a idade, por conta da idade mesmo avançada, mas uma coisa que ela nunca esqueceu, foi que ela escreveu 2 livros e alguns poemas que ela decorou e ela sempre recita para quem chega. Ela gosta de recitar, ela tem orgulho disso. O maior orgulho da vida dela é ser poeta. E além desse Nos Passos da Poesia, que a gente está conversando hoje, qual é o outro livro? Ela lançou Nuances d'Alma. Nuances d'Alma. Uns anos depois ela... Também. E os 2 livros
São 2 livros que são iniciativa dela, ela queria escrever isso, mas pela própria personalidade dela, ela queria ter a família junto. É um livro escrito por ela, narrado por ela, que ela narra as poesias dela, ela tenta colocar o leitor mesmo para entender do que é que se trata aquilo, mas ela quer a participação de outros poetas que ela influenciou. Eu queria te perguntar sobre esse fazer poético dela, né? Quando ela ainda estava em produção. Como é que era? Porque quando a gente pensa muito nessa poesia ali do Pajeú, a gente pensa muito no improviso e tudo mais. Isso era uma característica de Beatriz ou ela ia por um outro lado? Minha avó, eu lembro que sempre que eu chegava à casa dela, ela estava no quarto dela com o caderninho e escrevendo alguma coisa. Ou ela escrevia um pensamento que ela tinha na hora, ou estava escrevendo alguma poesia sobre alguma coisa que aconteceu, ou até respondendo a alguma poesia que enviaram para ela, que existe muito isso lá em São José, né? De você, em pedido de desculpas, você manda um soneto para a pessoa, aí a pessoa responde. Meu Deus, isso é um outro signo maravilhoso. Pois é. Mas... Aí, até dentro da família mesmo, se alguém brigasse, eu às vezes, se eu tiver uma discussão com minha mãe, quem tiver errado vai escrever lá um poema pedindo perdão por alguma coisa e a resposta vai vir quase de imediato também. A gente podia adotar lá na nossa família pessoal. Continua, Simone. Pois é. Aí, o improviso não estava tão presente, porque realmente ela ficava filosofando lá no quarto dela, transformava essas inspirações dela em versos à medida que ia vindo a mente. Mas ela trabalhava muito nesses textos que ela ia fazendo? Saía de forma muito natural, Ariana, porque é interessante isso, que por ser uma poesia mais formal, assim, na questão da forma mesmo, né? Por ser uma poesia mais parnasiana na forma, as pessoas acham que você vai demorar muito escrevendo, porque tem muita métrica, tem a cadência do verso, tem a rima, que você vai ver se está rimando direitinho. Mas quando você cresce ouvindo aquilo, cresce recitando, reproduzindo aquilo que você escuta, você termina incorporando mesmo e vai escrevendo, de certa forma, com facilidade. É mais você trabalhar o conteúdo, mas aquilo ali vai saindo de forma mais natural, mais rápida. Não era com tanto esforço não que ela fazia. E nesse livro, né, Nos Passos da Poesia, que a gente está conversando hoje sobre ele, a gente tem poemas que são compostos por Beatriz, mas também poemas que do marido, dos filhos, dos sobrinhos, né? Como é que é a relação de toda a família com a poesia? Então, era como se fosse uma escola ali, para quem ia chegando. Porque sempre tinha alguém para ensinar alguma coisa. E até hoje, assim, a gente vai tentando, resgatando o ensino antigo, passado pelas gerações anteriores, para ir passando adiante. Meu avô, em relação a fazer o livro, meu avô disse uma vez que o livro tem o poder de eternizar o momento. Não fala, não lê, não anda, mas provoca movimento. É fruto que se desprende da árvore do pensamento. Então, era aquela forma de realmente eternizar a poesia de todos ali, que é por isso que a gente vai realmente aprendendo no dia a dia, porque aprendia com minha avó, aprendia com meu avô, de repente um tio vinha, recitava, ou lançava um outro livro. A relação da gente com a poesia é diária e é infinita. É infinita. Você comentou sobre essa questão, né, de que a gente escreve um soneto para pedir desculpa, escreve um poema um para o outro, né? Tem um tema que me chamou muita atenção nesse livro, que é a questão da mãe, a Beatriz mãe, né?
A gente tem, inclusive, alguns poemas que os filhos, né, dedicam. Eu até marquei um Lamartine Passos, Exato. que ele dedica, o nome do poema é A Minha Mãe, né, que ele fala: perdoa a minha mãe pela ousadia de tentar te escrever versos ufanos, é que quem só viveu de desenganos ousa fazer soneto à poesia. És o tanto que resta da utopia que me embala por 34 anos. Sou jangada a vagar nos oceanos, tu estrela a brilhar até de dia. És sublime razão do meu império, pois carregas em ti todo o mistério que me trouxe do nada até aqui. És verdade, és o amor mais puro e santo, melodia perene do acalanto, que me faz esquecer que já sofri. E aí, ela, inclusive, agradecida, responde, né, a ele, que é um outro poema, Meu Filho. E esse é aí eu te pergunto, como é que Beatriz trabalha esse tema da maternidade, tanto na obra poética dela, quanto na vida dela, aproveitando que você é neta? Uhum. Minha avó tem 8 filhos e 9 filhos, na verdade. 8 filhos e criou um neto também. Então, são 9 filhos. E é uma pessoa muito acolhedora. Então, a gente tem nela uma referência de mãezona, a matriarca mesmo, a quem todo mundo sempre recorria para qualquer coisa mesmo. Minha avó sempre esteve muito presente, apesar de ter tido uma vida de muita luta, por ser professora, ainda sempre foi muito presente na vida de todos os filhos e de todos os netos. É uma pessoa muito querida. Aí, de fato, assim, era... Isso é um tema importante na poesia dela. Muito importante. Acho que a realização dela foi ser mãe, né? Foi ser mãe, foi ser avó. Ela até nem sabia diferenciar tanto essa parte para neto é filho. Sobre esse tema da maternidade, né? Esse é um tema, por exemplo, os filhos escrevem muito para ela, né? Aproveitando, falando um pouco sobre o que está escrito aqui no livro, nos Passos da Poesia. Esse é um tema também recorrente na poesia dos teus tios, por exemplo? Sim. Qualquer oportunidade que tivesse, assim, de homenagear, a forma de expressão da gente mais fácil, é através da poesia. Então, precisar fazer uma homenagem à minha avó, seja pelo seu aniversário, seja pelo Dia das Mães, ou por qualquer outro motivo, sempre era uma razão para você escrever um poema e enviar para ela. Pela grande admiração até, né, que a gente tem pela pessoa que ela é, pela poetisa que ela é. Simone, vou fazer uma pausa nessa nossa conversa, porque chegou a hora do Povo do Livro fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre o livro Nos Passos da Poesia, de Beatriz Passos. A gente está conversando com Simone Passos, poeta e neta da autora. Não sai daí. Voltamos com o segundo e último bloco do Povo do Livro. Hoje a gente recebe Simone Passos, poeta, para falar sobre o livro Nos Passos da Poesia, que é esse aqui, de Beatriz Passos, que é a sua avó. Simone, no bloco anterior você falou muito dessa necessidade que sua avó teve quando a irmã morreu, né? De colocar no papel todo aquele sentimento que ela sentia, tudo aquilo que estava borbulhando dentro dela, né? E você falou muito sobre a presença da saudade, de uma certa nostalgia nessa poesia. Queria que você falasse como é que sua avó trabalha esses temas nesse livro. Pois é, Ariana, tem um poema de Cecília Meirelles que ela diz: eu não tinha este rosto de hoje, assim triste, assim calmo, assim magro, nem os olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão frágil, em que espelho ficou perdida a minha face. Esse poema de Cecília Meirelles é praticamente um espelho, assim. É um resumo desse livro. Exatamente. É um espelho da alma da minha avó.
ela é o tempo, a passagem do tempo é um tema muito recorrente no livro dela. E o inconformismo com a passagem do tempo. E uma tentativa de ser otimista, né? Ela sempre teve essa nostalgia muito presente na vida dela e passou para a poesia. Aí a saudade também veio junto, à medida que ia havendo perdas na vida dela, também vinha um inconformismo pela perda e a saudade sempre está lá presente. É como se fosse aquele negócio, né? O poeta só é grande se sofrer, aí pronto, é mais ou menos a poesia da minha avó. E tua avó na vida, assim, com relação a essa nostalgia, essa saudade, é uma pessoa, de fato, que está sempre com esse sentimento? Para você ver, você começa a ter uma imagem de uma pessoa que reclama, né? Não é. Pelo contrário, é uma pessoa muito leve. É como se qualquer sentimento mais pesado que ela tivesse, ela se desfaz dele escrevendo. Porque na vida ela é uma pessoa muito leve, muito engraçada. Mas essa parte da nostálgica, você acaba percebendo mesmo e acaba até afetando. Porque afetou a poesia da minha mãe, até a minha, dos meus tios, todos têm essa relação, assim, com a passagem do tempo também. Com a nostalgia e com a saudade. Exato. Também. A saudade também é um tema muito central ali por ser por ser tão difícil de lidar com ela, você vai ver a saudade presente na poesia de centenas de poetas ali, Não, é um tema muito, isso, é um tema muito universal. Exato. Que eu acho que deixa esse livro muito universal, né? Tendo despertado na madrugada de 8 de março de 95 com o cantar da passarada, de repente me veio uma acentuada lembrança do lar paterno, quando também acordava nas horas frias da madrugada. Era a festa que os pássaros faziam sobre as árvores da murada, da minha saudosa casa, que alegres pareciam saudar a luz do dia. Plena de recordação e para soltar um pouco das minhas saudades, escrevi. Despertei com o cantar da passarada, que alegre saudava a luz do dia. De repente lembrei a madrugada quando eu era feliz e não sabia. Evoquei com lembrança o lar paterno e ainda vive na imaginação a face terna do amor materno bem desenhado no meu coração. Hoje, no mundo das desilusões, quero alegrar-me igual a um passarinho, mas minha alma se enche de emoções, pesando em mim a dor da realidade por não poder livrar-me do espinho que transformou meus sonhos, a saudade. Pesquisando sobre a poesia que é feita ali na região do Pajeú, né? Quando a gente pensa nessa poesia, a gente pensa logo em nomes de homens, nomes masculinos, né? Que são mais famosos. O que explica isso? Existem entraves com relação à participação da mulher na produção dessa poesia do Pajeú? Se sim, Beatriz teve obstáculos pela frente que tiveram que ser superados? Ainda bem que, por ser uma coisa tão festejada como é a poesia ali, os entraves que são colocados são os com que a gente já está acostumado, são os entraves sociais de sempre, né? Que é de ser mulher, que a mulher sempre vai enfrentar. Uma luta para ter um espaço. Então, quando minha avó começou a escrever, com certeza ela ali não tinha tantas mulheres como ela. As referências dela ali no Pajeú eram masculinas. Então, ela, Severina Branca, que é outra grande poetisa, que é da mesma geração da minha avó, enfrentavam, de certa forma, não o preconceito com a poesia dela, mas o preconceito de sempre que a gente vai sempre enfrentar para uma tentativa de buscar o seu lugar ali, junto àquele tanto de homem que tem recitando. Mas, hoje em dia, a gente conseguiu galgar esse lugarzinho ali no cenário poético, né, de São José do Egito, especialmente. Fazem já mesa de glosas só com mulheres.
livros só com poesias feitas por mulheres. Então, a questão de ter uma mulher recitando no palco que não era tão visto antes, graças a Deus a gente já consegue visualizar. Citei as poetisas da geração anterior, né? Hoje em dia você vê poetisas como Mariana Teles e Isabelle Moreira, que são já referências para os que estão vindo e para as que estão vindo. Uhum. A gente, quando pensa também na poesia do Pajeú, a gente pensa muito nessa poesia oral, né? Uhum. No caso, quando a gente coloca no papel essa poesia, você acha que se perde alguma coisa para quem está lendo, ou não? Ou é importante também passar para o papel? Não, eu acho que é importante. Você está muito acostumada ali, tudo começou aquela cantoria de viola, né, que tinha as batalhas de improviso. Sim. Então era uma coisa muito de você estar presente, ouvindo tudo ao vivo. Mas além do improviso, a escrita mesmo, para se eternizar, é fundamental. Você juntar tudo, assim, condensar toda aquela poesia, colocar no livro, até para entender mesmo assim a personalidade de cada poeta que vai estar ali. Eu acho que não se perde, não. Acho que só se ganha, na verdade. Só se ganha. Mas não é diferente, não? Assim, por exemplo, eu ver Beatriz declamando as poesias dela e eu só ler o texto. Isso aí porque você vai ver a questão pessoal, ali, né? A personalidade mesmo a própria artista declamando você. Mas é como se, a partir do momento que você escreve, que você coloca ali no papel, a poesia deixa de ser só daquele poeta, daquela pessoa, e passa a pertencer a você também. Você começa a dar o seu sentido àquele poema. Você começa a encaixar aquele poema em algum lugar na sua vida. Então, tem o impacto, né, de você ouvir o poeta recitando. Tem até os poetas que são oradores excepcionais. Né? Você vai ver Antônio Marinho, que já é muito requisitado para... O Antônio Marinho já é da minha geração, mas... Aí eu tenho um tio também que propaga a poesia por todo canto que vai, Marcos Passos, mas na escrita eu acho fundamental, para além do toque pessoal da pessoa que está escrevendo, você vai trazer aquele novo sentido para chega em mais lugares também, né? Eu Exato, acho que se espalha mais. Se espalha. O bom mestre é como a luz que ilumina a sua gente, semeador de cultura no solo de cada mente, para depois de cultivada, ver nascer nova semente. Agora, Beatriz você falou que ela tem 2 livros, né? Nos Passos da Poesia, e me recordo o outro. Nuances d'Alma. Nuances d'Alma. Todos são publicações dela, né? Independentes, né? Independentes. Que ela... Como é que foi, assim, esse desafio também para ela se autopublicar? E é até uma coisa que aconteceu com minha mãe, aconteceu comigo. Minha mãe também lançou um livro de forma independente, e eu também. Aquela necessidade realmente de espalhar aquilo que você está sentindo e de fazer parte daquele universo, né? Então você termina alguma facilidade você pode encontrar pelos poetas com quem você tem relação. Mas esse incentivo ainda precisa aumentar mais, para você não ter que correr atrás de você mesmo. Era isso que eu ia te perguntar, assim, qual é a realidade hoje da poesia do Pajeú? Quais são as dificuldades, as alegrias também? Eu estava até comentando outro dia que quando tem uma festa tradicional lá em São José do Egito, hoje, por exemplo, você vai ter a festa tradicional organizada pelo governo, né, da cidade, e vai ter
aquela festa à parte que é para não deixar a cultura morrer. Você vai ter uma festa com recitais, com cantadores de viola, com poetas da região mesmo se apresentando, não necessariamente gente vindo de fora. Então, existe essa questão de perpetuar mesmo, sabe? Um esforço, assim. Um esforço, Mas vocês estão sozinhos ou existe alguma ajuda, assim, uma política pública de fato que de certa forma, perpetue? de certa forma, sim. Tanto que, claro que o artista, todo lugar, qualquer lugar assim do Brasil, você vai ver que o artista vai ter aquela dificuldade, né? Mas a cidade, em algumas escolas públicas, você já vai encontrar uma matéria voltada para a poesia, ou até matérias eletivas mesmo, que vão ensinar as crianças a saber o que é uma rima, saber o que é uma métrica, saber o que é um estrofe. Então, tem, de certa forma, esse incentivo, mas o artista, em boa parte da sua vida, ele vai buscar lutar sozinho mesmo. E para encerrar, assim, falando sobre publicação, né? A gente tem até aqui a CEP, isso é só um exemplo, que lançou essa coleção Pajeú, né, com alguns poetas de lá. Como é que é a inserção dessa poesia do Pajeú dentro desse mercado editorial? Ainda é difícil, assim, pensando também que você disse que você se autopublicou, sua mãe se autopublicou. Você termina tendo que correr atrás um pouco, mas existem, você termina encontrando, assim, pessoas que são tão apaixonadas pela poesia quanto você, que vão facilitando um pouco o caminho, né? Você falou dessa obra poética, eu trouxe até outra, que é também uma coletânea de poemas de vários poetas ali do Pajeú, que o nome do livro é O que é Poesia. Então, são muitos poetas tentando definir a poesia e que conseguiram, assim, um apoio muito grande para lançar esse livro. É como todo mundo ali unido, todo mundo ali tentando. A união faz a força, né? É clichê, mas é exatamente isso. Simone, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Adorei conhecer o trabalho de Beatriz, assim, não conhecia. Gostei muito do livro também, assim. Eu agradeço muito. Quero conhecer o seu. Da próxima vez você vem para falar de você prazer. mesma. Esse foi o Povo do Livro. Para rever esse e outros episódios, é só acessar o YouTube da TV Universitária, youtube.com/TVU Recife. Você também encontra a gente no seu tocador de podcast favorito. E não esquece que na semana que vem a gente tá de volta para falar sobre mais uma obra e um autor pernambucano. Até lá!